Não, e o time do reserva do Flamengo, ele é melhor do que 90% dos times do futebol brasileiro. Sem dúvida alguma, é uma equipe que é muito qualificada. Quando você vê o Luiz Araújo entrando nas partidas, você se pergunta até por que ele é reserva, porque joga demais o Luiz Araújo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Mengão antes desse jogo importante ali pelo Campeonato Carioca. O Mengão enfrentará hoje a Portuguesa lá no Campeonato Carioca, né? A Portuguesa do Rio de Janeiro, obviamente. É um jogo importante porque o Mengão ainda não está segurado na próxima fase ali do Campeonato Carioca. O Sub-20 ele jogou a primeira parte, os primeiros 4 jogos. Acabaram ali tendo alguns tropeços, né? Derrotas, empate. Acabou vencendo o Bangu também, porém a situação não era boa, eis que os titulares voltaram e agora vem uma sequência espetacular e tem esse jogo onde os titulares não vão a campo, tá? Vai jogar o time reserva, aquele um pouco da molecada, mas também muitos nomes conhecidos, Cebolinha, Luiz Araújo, Juninho, a expectativa também para que o Danilo comece jogando como titular para ganhar um pouco de ritmo, então vai um Flamengo muito forte, porém a Arrascaeta também deve ir pro jogo, se não começar como titular deve começar no banco, então assim, é um jogo que todo mundo deveria parar para assistir porque certamente será uma grande atuação do Mengão. O Vene pode falar um pouco sobre essa partida, também falar um pouco da indenização que o Flamengo pagou para a última família ali das vítimas lá do Ninho do Urubu. Então assim, com isso o Mengão vai se preparando, vai tentando quitar ali as pendências. Começou assim o programa do SBT Esportes Rio de hoje e deixaremos o link aqui na descrição para que vocês possam acompanhar e até os rivais elogiar a situação do Mengão. Vítima do incêndio do Ninho do Urubu, os parentes do goleiro Christian Esmério eram os únicos que ainda não haviam sido indenizados. Eu não consigo nem ver a imagem desses meninos, gente. Por meio de nota, eles informaram que o clube adotou uma postura mais empática e consciente. Eu ia abrir justamente agora, porque assim, eu não tenho estrutura para comentar sobre isso. Não, eu confesso que eu não tenho, porque infelizmente eu vivi na pele esse dia, o pós também. Falo com propriedade porque tive a oportunidade de entrevistar todas as famílias, enfim. Inclusive chorei entrevistando várias. Vou ser bem sincero, porque assim, o que a gente ouvia não era questão de dinheiro, tá, Isa? Não importa qual é o acordo, aí, se é R$1, se é 1 milhão. A forma como os familiares eram tratados, eu acho que aquilo ali aumentava ainda mais a dor desses familiares. Vamos lembrar que nem na audiência os exatamente, bambambãs chegavam. Exatamente onde eu queria chegar. Teve uma audiência que um representante do Flamengo, o Rodrigo Duns, na ocasião, que era VP jurídico do Flamengo na ocasião, se levantou dizendo que tinha que ir embora porque tinha um outro compromisso a resolver. Gente, nenhum compromisso era mais importante que esse naquele momento. Então, assim, a forma como esses familiares eram tratados, eu acho que isso é que deixava a dor ainda maior para todos esses familiares. E a todo momento os pais, e a gente como pais, você com propriedade, que horror ter vivido isso, assim, eu daqui, Fernandinha Maia lembra, eu não tinha estrutura, porque assim, os caras iam na audiência, os caras não era uma questão de você ir numa audiência para tentar receber uma verba, você não queria estar lá, você tinha que estar lá, você queria só ser acolhido, você queria o presidente, você queria o cara que era conhecido, você queria o cara que teu filho era teu ídolo, sei lá, uma movimentação. E aí chegava como assessor jurídico nesse dia e não tinha um respaldo emocional. Você acha que tem valor a vida de um filho? Não tem. O dinheiro não paga. Não tem. Esse veio essa nota empática e não sei o quê. Desculpa, gente. Na boa, não dá. Ô, Isa, teve um caso que me chamou muita atenção na ocasião, se eu não me engano foi quando completou 1 ano da tragédia, que os familiares eles foram proibidos de entrar no ninho, no local, para poder fazer uma oração, uma simples oração. Nossa, pelo amor uma de simples Deus. Oração. E na ocasião a diretoria do Flamengo não permitiu. Assim, eu sou um cara que eu sempre elogiei muito a postura da antiga gestão do Flamengo, mas eu acho que esse caso foi o maior erro da gestão Rodolfo Landim. E não estou falando da tragédia, infelizmente aconteceu, eu estou falando do pós-tragédia, o comportamento da diretoria em relação a esses familiares. Pelo menos essa nova gestão assumiu e aí cerca de 30 dias conseguiu chegar a um acordo. E agora trazendo informação. Isso partiu da própria diretoria do Flamengo. Flávio Williman, que hoje é VP geral do Flamengo, também VP jurídico, e ele também foi VP jurídico da gestão Eduardo Bandeira de Mello. Ele entrou em contato
com os representantes da família, com os advogados, falou, olha só, a gente quer chegar a um acordo, porque estava na justiça. Sim. Isso não é legal. Não. Isso não é legal. E aí eles chegaram num acordo, aí o Flávio Williman conversou com a diretoria do Flamengo, com o conselho diretor, e todos aprovaram. Não teve um que tenha sido contra. E todos aprovaram. E isso, para mim, vale mais do que qualquer contratação, de verdade. Porque não é só um acordo com uma família. Eu acho que é a forma como o Flamengo estava tratando, eu tenho certeza. Tanto é que a gente pôde ler na nota aí que eles falaram que essa nova gestão teve um carinho melhor em relação a esse assunto. Para ser carinho, eu acho que deveria falar assim, tratamos com dignidade o que faltou Perfeito. na outra. É Mas isso. é isso, às vezes eles não podem falar, a gente pode. Fernandinha Maia, nossa, que sol é esse, hein? Meio da ao minha meu roupa? preto e branco aqui, hein? Gente, Olha. Eu Gente, tinha hoje, Impossível. era um macacão com a cor da tua blusa. Aí eu falei, eu vou só pra ficar par de jarra. Eu adoro ficar par de jarra com você. Juro. Você gosta de fazer par de jarra comigo? Você não Por que você gosta? veio? Então eu ia fazer. Eu falei, acho que eu vou conhecer só pra fazer par de jarra com ela. Eu adoro. Ah. A minha mãe vestiu eu e minha irmã a vida toda igual. E a gente tem a mesma idade, você é um pouquinho mais velha Exato. só, né? Aí Vocês eu era o sabiam disso, amarelo, né? a minha irmã era o rosa. A gente usava as mesmas roupas. E eu e a Fernandinha somos irmãs, que vocês falam, eu sou um pouquinho... Ela é um Eu pouquinho, sou um pouquinho mais velha. Alguém quer dizer alguma coisa contra? Quer, Pedrosa? Não, claro. Oficial até do Flamengo foi hoje mais cedo, né? Foi ontem. Foi Gente, ontem. peraí. Hoje tem clássico. Vasco e Fluminense. Clássico, primeiro clássico do Vasco, segundo do Fluminense, Campeonato Carioca. Se o Fluminense perder, ele oficialmente está fora de qualquer disputa de Eu vou tá semifinal de contigo, campeonato. pode falar. E a gente vai abrir o programa com o Flamengo. Jura que vai enfrentar a Portuguesa em Minas Gerais. Me Com desculpa, time reserva. gente. Me desculpa, gente. Com todo respeito, não dá isso aí, né? Não dá. Eu faço um protesto aqui, entendeu? Não dá. Não dá pra gente abrir o programa assim. É o SBT Esportes Rio, não é SBT Esportes Flamengo. Ok? Não dá. Fica aqui meu protesto ao vivo. Sabe Dois, três. De forma bem grosseira, chama o VT. Roda o VT. Encontro de Danilo com sua terra natal, Minas Gerais, foi nos braços da torcida. O Flamengo foi recebido com muita festa em Uberlândia para a partida contra a Portuguesa às 7h no Parque do Sabiá. Para o duelo, o rubro-negro deve poupar os jogadores que foram titulares na Supercopa. Com o time alternativo, o reforço Danilo pode ter a primeira oportunidade entre os titulares. Quem também deve ganhar mais minutos na equipe é o atacante Juninho. Ele ainda não balançou as redes desde que chegou ao clube e pode estar entre os 11 iniciais. Depois do tri da Supercopa, agora o foco é outro no Ninho do Urubu, a busca pelo bicampeonato estadual. Muito bem, Vene Casagrande. Então não vai ser a força máxima do Flamengo, é isso? Não vai ser força máxima do Flamengo e eu particularmente acho uma estratégia extremamente correta do técnico Felipe Luiz, da comissão técnica, da diretoria, porque é o momento de você dar rodagem, dar minutagem a alguns jogadores que não têm tido muitas oportunidades. E aí eu vou citar, por exemplo, o Everton Cebolinha, que nem entrou em campo diante do Botafogo. O próprio Luiz Araújo, que entrou, fez um golaço, mas ele pode começar a partida como titular. O atacante Juninho, que chegou para suprir essa ausência do atacante Pedro, eu acho que ele tem que ganhar essa minutagem. O próprio Danilo pode ser titular também, eu acho que seria interessante ele começar essa partida. Eu repito o que eu venho falando aqui nos últimos programas, o Campeonato Carioca é um laboratório, é uma espécie de pré-temporada. E é o momento de você conseguir dar rodagem, administrar bem o elenco, minutagem, pensando aí nos confrontos mais importantes nesse primeiro semestre, que é o início da Copa do Brasil, início da Libertadores e até mesmo a fase final do Campeonato Carioca. Então, acho que é uma estratégia extremamente correta e eu estou curioso para ver, por exemplo, caso o Danilo seja titular, como é que vai ser a atuação dele. E a gente está percebendo, ô Pedrosa, que as pessoas, os times, eles já estão fazendo essas estratégias mesmo, com o que aconteceu nos últimos anos em relação ao calendário, né? E é por aí. Não, tem a questão de não poder entrar só com o time reserva, e talvez pela proximidade das semis isso nem seja uma vontade dos clubes, mas uma preocupação extrema em relação ao que está por vir pelo ano inteiro, né? Não, e o time do reserva do Flamengo, ele é melhor do que 90% dos times do futebol brasileiro. Sem dúvida alguma, é uma equipe que é muito qualificada. Quando você vê o Luiz Araújo entrando nas partidas, você se pergunta até por que ele é reserva, porque joga demais o Luiz Araújo. Tem o Danilo da vida, que pode ter uma oportunidade, entre outros jogadores que são qualificadíssimos aí para enfrentar e não vão ter nenhum tipo de problema para enfrentar a Portuguesa, que está lá na parte de baixo da tabela. Se eu não me engano, somente o Bangu está abaixo da Portuguesa.
Então, assim, o Flamengo vai vencer com muita tranquilidade. Tem um Bota- jogador que a gente, no caso, tem que observar, porque estamos falando de uma posição que eu tenho certeza que o Flamengo vai ter que contratar futuramente, que é a lateral direita. O Varela foi liberado por conta do falecimento de uma pessoa extremamente importante da família dele, viajou para o Uruguai. O Wesley está sendo poupado, ou seja, o titular vai ser o Daniel Salles, que é um jogador que iniciou o Campeonato Carioca com aquela equipe alternativa. E esse jogador, ele precisa exercer a função dele em campo de uma maneira extremamente inteligente e correta, porque eu tenho certeza que o Felipe Luiz, ele está observando isso, porque, repito, futuramente ele pode ser esse jogador a fazer parte do elenco profissional. É uma posição extremamente carente, não só no futebol brasileiro, mas no futebol internacional, a gente sempre menciona isso, e o Wesley é um jogador que é tratado aí como a próxima venda milionária do Flamengo. Então, se o Wesley for vendido no segundo semestre, por que o Daniel Salles não pode assumir essa posição ali na lateral direita ou até mesmo brigar por uma posição de titular com o Varela? Lembrando que o Wesley fez esse caminho, né? Ele saiu da categoria de base também. Óbvio, passou por uma dificuldade nos tempos de São Paulo, que o bancou ali nessa posição, pulou até etapas por conta de necessidade na ocasião, mas acho que o Daniel Salles é um jogador que tem que ser observado na partida de hoje. E a gente até falou como esse pular etapas, que é muito incomum do Flamengo, né? O Flamengo, ele não tem uma necessidade técnica dos garotos da base. Ele faz essa transição de forma muito leve, porque não há desespero. Ele faz no momento exato e certo, porque ele não tem esse desespero. Ele tem um elenco robusto, ele consegue recuperar com peças, fazendo contratações, mas o Wesley foi uma coisa até incomum do que acontece no Flamengo. Ele teve que resolver o problema ali e talvez isso tenha pesado, como pesa em muitos garotos quando fazem esse momento de subir, o Pedrosa. É difícil você ver um atleta profissional já desempenhando muito bem no seu primeiro ano se ele não for extra classe. Eu acho que o Wesley é um ótimo lateral, tem potencial para chegar à seleção brasileira, mas quando eu falo extra classe é o tipo do Endrick, é o tipo do Estevão, é o Neymar da vida. Então, assim, eu acho que o Wesley foi colocado numa fogueira inicialmente, isso o forjou para as outras temporadas, ele teve até alguns problemas fora de campo, mas depois ele começou a crescer. Ele entendeu que o futebol dele, aliado ao profissionalismo, iriam dar certo no time do Flamengo. Então ele cresceu de produção já no ano passado e com o Felipe Luiz ele conseguiu coroar esse crescimento de produção e hoje, sem dúvida alguma, na minha humilde visão, ele é o melhor lateral direito que a gente tem aqui no futebol brasileiro. Vasco e Fluminense agora, Aí, ó, agora ele vai ficar feliz, né? Ele é vascaíno, Pedrosa, né? Então a gente vê aí que ele não ficou nada contente. É aquilo, né? O Flamengo é o que mais dá audiência. Essa aqui é a realidade. O Flamengo dá sempre audiência, então não há como não falar sobre o Flamengo. Vocês podem ver que quando o Flamengo perde é um evento para os rivais. Quando o Flamengo ganha, os rivais também falam da vitória do Flamengo, que a gente sabe que o Mengão traz muita audiência por ter uma torcida espetacular. Diz aí o que vocês estão guardando para esse jogo, tão confiantes, não estão? Vocês acham que o Flamengo pode tropeçar diante da Portuguesa? Que querendo ou não, né? O Flamengo reserva, não tem comprometimento com a vitória, não precisa ganhar, precisa sim. Tem que ganhar, tem que jogar bem, porque a gente sabe que como o elenco é muito qualificado, então você jogando mal, com as poucas oportunidades que você vai ter ali, eu falo os jogadores, né? Pode ser que não volte a atuar novamente. Então, assim, é aproveitar qualquer oportunidade, como já foi bem comentado ali pelo Vene Casagrande. Assim que o jogo acabar, voltaremos com tudo no pós-jogo. Então deixa o like, inscreva-se e volte aqui no canal quando o jogo acabar. Independente do resultado, ganhou, perdeu, empatou, esperamos que possa golear hoje. Vocês podem voltar aqui no Flamengo em Forma, que a gente vai repercutir tudo pra vocês. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!